Fala pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo do canal. E esse vídeo é especial, sabe por quê? Porque hoje eu estou recrutando você para fazer um projeto junto comigo, que é o projeto Lustrando a Armadura. E qual que é a ideia desse projeto? Eu me comprometi a fazer um projeto comigo mesmo de 60 dias. Para quê? Para que eu consiga colocar 5% de percentual de gordura para estar num corpo de subir no palco. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso justamente para experimentar as mesmas coisas, as mesmas sensações que atletas de fisiculturismo experimentam para poder subir no palco. Então, como eu quero viver essa experiência, eu vou fazer toda a preparação. Para isso eu tenho um nutricionista, para isso eu vou fazer meu treino e vocês vão me acompanhar. E eu quero recrutar você para fazer esse, não vou dizer desafio, mas essa nova rotina. Por quê? Porque eu vou adorar saber de você que está melhorando o seu shape também. Então hoje, além de você receber essa carta de recrutamento, você vai me acompanhar indo ao nutricionista para saber quanto é que eu estou com percentual de gordura, para ele explicar algumas coisas sobre a dieta, para que você aprenda também. Vamos lá comigo? Tem que ter o café dele de lei aí, ó. Café não pode faltar não. É o combustível. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something. E aí, Major, qual é a expectativa pra consulta? Não faço a menor ideia. Mas o objetivo principal é o da prática. Como eu sempre falo, teoria aliada à prática vale tudo. Porque imagina o seguinte: se eu trabalho com um atleta, mas eu não sei necessariamente o perrengue que ele passa quando está fazendo uma dieta bem apertada, para eu poder prescrever esse treino para ela. Então eu preciso entender esses detalhes. É a mesma coisa que eu prescrever exercício, mas nunca ter pego na barra para poder fazer o exercício. Nunca ter dado a aula para saber como é que você deve explicar para o seu aluno. Então, esses detalhezinhos faz de você um profissional fora da curva, sem dúvida nenhuma. E a minha ideia é justamente essa: melhorar sempre, cada vez mais, como um profissional. Para isso, eu vou precisar passar pelo que um atleta passa. Então, eu quero que você aí, tenha essa mesma atitude e passe por isso mesmo. Não necessariamente colocar um shape de palco, mas sim fazer a dieta certinha, porque no mínimo você ganha experiência e além da experiência que você vai ganhar, você ainda melhora o teu corpo, que te ajuda de forma indireta a vender mais o seu trabalho. E isso não tem preço, né? É muito, muito favorável para você. Por isso estou recrutando você para fazer esse projeto comigo. Chegou a hora do vamos ver. Não deixa o café do lado aí. Chegamos no consultório do nutricionista Rinaldão, o único cara que confio para poder fazer a minha dieta aqui em Maceió. E o que a gente vai fazer? Vai olhar o percentual de gordura para saber quanto é que eu tô, quanto a gente precisa perder, o quanto a gente vai precisar perder a cada período, e ele vai explicar como é que vai ser feita a minha dieta, por que vai ser feita daquele jeito, para que vocês consigam entender pelo menos o conceito de o porquê a gente vai fazer cada coisa e o porquê a gente vai selecionar cada coisa a cada momento. O Rinaldo é professor de pós-graduação, professor de graduação, é isso? É, só de pós mesmo. Só de pós-graduação. E o cara da dieta, porque se tem um cara que sabe controlar a dieta, tá aqui. Rinaldo, fala pra galera o que você vai fazer hoje. Primeiramente, é uma honra, é um peso e uma responsabilidade muito grande Pegou pesado. tomar conta da saúde e dos objetivos desse cara, né? Que eu tenho uma grande admiração desde dos primórdios. A gente troca ideias, conhece, faz trabalho junto. E eu tô bem ansioso para fazer esse projeto aí com ele.
A gente vai fazer um processo de engenharia reversa. A gente primeiro vai fazer a avaliação física, vai ver realmente qual é o status atual dele de composição corporal, vai ver os prazos que a gente tem e as metas relacionadas que ele vai levantar, e a partir disso vamos fazer as tomadas de decisão. A hora da verdade aí agora. Ele responde. Eita porra! A gente, dependendo do paciente, a gente pega algumas outras dobras ou dá ênfase em outras dobras mais específicas. No caso do Leandrão, eu acredito que a gente vai utilizar a fórmula de Guedes por questões de logística. Também o aplicativo que eu uso, ele conversa muito bem com essa fórmula, então a gente vai tentar focar mais nela. Mas nenhuma fórmula de predição de gordura deve ser posta em pedestal. Não existe a melhor fórmula. As fórmulas são uma ferramenta, então se você, por exemplo, precisar parafusar um parafuso e utilizar o martelo para isso, não vai funcionar muito bem, né? Então, uma ferramenta que a gente utiliza a cada situação específica. É melhor dobras cutâneas ou impedância? Aí não tem nem comparação. Na verdade, primeiramente a gente precisa contextualizar, porque existem dois tipos de erro relacionados aos métodos de predição de gordura. Qualquer método, até uma ressonância magnética, que é um aparelho que você só encontra em um hospital, que custa aí mais de 2 milhões, ele vai conter erro. Ponto. O único método que não contém erro, eu acho que o Leandro não vai querer, porque é dissecação. E ainda assim, depende de algumas técnicas específicas. Dissecação. Exatamente. Mas qual é a vantagem, por exemplo, desse aparelhinho aqui, que é bem vagabundinho, mas que ele tem, quando utilizado em mãos corretas, tem uma potência igual, por exemplo, a uma ressonância magnética ou um aparelho de tomografia computadorizada. A vantagem é que ele produz um tipo de erro que se replica em todas as avaliações. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma variação, por exemplo, pequena de uma medição de circunferência ou de dobra cutânea, eu sei que aquilo ali não foi por questões aleatórias. O problema da bioimpedância e até mesmo do DEXA, que é um aparelho que é um exame de densitometria óssea que pode ser utilizado para predizer a composição corporal, eles têm um tipo de erro chamado erros aleatórios. Então o erro aleatório, por exemplo, nessa avaliação pode ser mais 1, na próxima mais 3%, na outra menos 2%, e fica essa loucura toda. A melhor forma da gente, se a gente puder escolher o tipo de erro, o melhor erro é aquele que se repete em todas as avaliações, porque eu não preciso saber exatamente com uma maneira cirúrgica quanto ele tem de percentual de gordura agora, mas eu preciso saber de maneira exata qual é a variação que está se dando ao longo do tempo. Até que a caixa tá cheinha. Tá em dia. O que é que você faz com essas informações escolhidas através desse guião? A gente consegue ter algumas informações, como por exemplo, o percentual de gordura, mas sinceramente, isso aí é o básico, digamos assim. Inclusive o percentual de gordura é uma métrica, como a gente conversou aqui, tem uma possibilidade de margem de erro por conta da fórmula. Cada fórmula tem uma margem de erro específica e a gente consegue, inclusive, ter uma noção muito mais precisa se ao invés de a gente utilizar o percentual de gordura em si, utilizar o somatório de dobras cutâneas, que a gente não está estimando, está medindo em milímetros. Então é muito mais eficiente nesse sentido. Mas também a gente consegue predizer massa muscular, que é diferente de massa livre de gordura, que na fórmula de 2 componentes, quando a gente só tem percentual de gordura e a massa livre de gordura, a gente não consegue predizer massa muscular, então a gente consegue predizer isso, massa residual e peso de esqueleto também. Tudo isso também utilizando um conjunto de dobra cutânea
diâmetros pequenos de osso, que a gente vai medir daqui a pouco, e também utilizando a fitinha. Então, são equipamentos que custam aí 50, 100 conto, e a gente consegue ter uma avaliação basicamente com raio-x da pessoa. Faz sentido fazer dieta para ectomorfo, mesomorfo e endomorfo? Tem sentido fisiológico para isso? Não tem sentido nenhum, até porque essa questão de biotipo, de somatocarta, é uma foto que representa aquela realidade atual. E eu vou me citar como exemplo, possivelmente também você tem suas fases de variações, mas eu já fui predominantemente endo, predominantemente ecto, eu estou sangrando aqui, não sei porquê. Burra aí, tá? Predominantemente ecto, e hoje, assim como o Leandro, eu tenho uma predominância de mesomorfia. A gente sempre tem um tipo principal e um subtipo. Aí, o Leandro, eu vou fazer os cálculos, mas eu já posso ter uma certeza muito grande que de mesomorfia ele vai bater um score aí aproximadamente 8, que é quase o máximo. A endomorfia e ectomorfia na somatocarta elas vão estar muito próximas. Possivelmente ele é um mesomorfo equilibrado, porque ele tem baixo grau de ectomorfia e baixo grau de endomorfia no estado atual dele. Agora, se porventura ele tivesse o mesmo peso corporal, só que ao invés dessa massa muscular que ele tem, ele tivesse uma adiposidade muito maior, a predominância dele possivelmente seria endomorfia. Então ele seria um endomorfo, mesomórfico ou algo do tipo, né? Dito isso, não faz sentido nenhum ter uma dieta específica para um tipo de biotipo específico. O biotipo, na verdade, é uma ferramenta como o percentual de gordura que ajuda a gente a fazer uma tomada de decisões, mas não porque ele é um mesomorfo, ou ele é um endomorfo ou é um ectomorfo, mas ele está com uma predominância de endomorfia e isso representa uma adiposidade alta. Uma dieta para uma pessoa que tem uma adiposidade alta e quer perder essa adiposidade, é uma dieta calórica. Tem mirabolâncias e pirotecnia dietética. Uma das coisas que eu acho que a pessoa confunde muito é que acha que o biotipo é uma questão genética. Então, você nasceu ectomorfo, você vai morrer ectomorfo e por isso tem uma dificuldade maior de ganhar massa muscular. Enfim. Então, se a gente parar e pensar, uma pessoa que é ectomorfa, que nasceu magro, vamos dizer assim, não necessariamente é por causa disso que ele tem dificuldade de ganhar massa muscular. Pode ser muito variação da questão genética. E não quer dizer também que porque você nasceu magro, você tem uma genética ruim. Exatamente. Não é isso? Você está perfeitamente certo. Não há uma correlação direta com o fato de você ter tido experiências de passar, sei lá, infância e adolescência ser muito magro, é por causa disso que você tem uma dificuldade de ganhar massa muscular, apesar de que a característica genética influencia e é o fator que mais influencia na tua capacidade máxima de adquirir muscularidade na tua vida inteira, por exemplo. O que não quer dizer que um hard gainer, uma pessoa que tem uma dificuldade grande de ganhar muscularidade, ele está fadado a ficar com pouca muscularidade para sempre. Existem alguns métodos, principalmente relacionados a treino, por exemplo, que você consegue contornar isso. Geralmente, uma pessoa hard gainer, ela tolera, inclusive, um volume de treino maior para conseguir criar essa adaptação de ganho de muscularidade. Mas ainda assim, ela pode estar mais limitada do que, por exemplo, algumas pessoas que têm uma predisposição genética maior para ganho de muscularidade. E quando eu digo isso, eu digo uma pessoa que tem mais células satélite, uma pessoa que tem uma capacidade de tradução de síntese proteica mais otimizada. De fato, isso existe. É uma coisa que a gente está à mercê, mas não está de fato fadado, dá para contornar e dá para melhorar. E aí o que é detalhe muito interessante, muitas pessoas acham que a pessoa não vai crescer porque é ectomorfo, não vai ficar forte, não vai ser talvez um Mr. Olympia porque é um ectomorfo, ou não vai emagrecer porque é um endomorfo, enfim. Isso é para ressaltar, isso é só a situação que você está atualmente, não quer dizer que é definitivo. Então, logicamente, você se culpar ou você colocar culpa no biotipo porque você não está emagrecendo ou não está ganhando massa muscular é uma coisa totalmente inviável, certo? Concordo. Biotipo
é uma ferramenta de medição e não é o fato, você não é endomorfo, não é mesomorfo, você está naquele momento endo, ecto, meso. Isso é muito importante. Esse detalhezinho na palavra faz uma puta Exato. diferença. Muda todo o conceito. E olha só, comenta aqui embaixo quanto é que você acha que eu tenho de braço e quanto que você acha que eu comecei, quanto que eu tinha de braço quando comecei a treinar. No primeiro dia da academia, na primeira avaliação que eu fiz na academia, que foi exatamente na sala de musculação, porque não tinha sala de avaliação, então era só circunferência. Era aquela avaliação de alfaiataria. Só tirava circunferência, anotava lá, no mês que vem a gente faz de novo, foda-se, seu percentual de gordura. O Leandro já é completamente fora da curva em termos de muscularidade e em termos também de adiposidade. O percentual de gordura dele já é baixo, principalmente se a gente faturar a massa muscular. Mas para um objetivo, por exemplo, estético do ponto de vista de subir no palco, numa categoria Classic Physique, por exemplo, ele está num ótimo patamar para se começar um período de pré-contest, né? Então a gente vai apertar a dieta, vai continuar diminuindo a adiposidade, até ver aonde ele quer seguir ou até o resultado que ele quiser também. E aí a gente tem um prazo de até dia 9 de setembro, que é o dia do campeonato. Então vai ter um campeonato aqui da Muscle Contest. E aí eu vou me preparar como se fosse participar desse campeonato pra ver se eu consigo chegar num shape de atleta. Agora eu acho que eu vou chegar muito, mas muito magro mesmo no dia. Que eu vou ficar desproporcional com a minha altura quando olhando a nível atlético. Então eu acho que eu vou ficar muito slim. Vai. Seco, né? Vai. Principalmente a aparência que você vai ter de roupa, principalmente, sem tinta, sem nada, é de que você fala, caramba, ele tá definhando, né? Mas, de fato, o atleta, o fisiculturista que passa por um processo de pré-contest, seja ele qual é a categoria que seja, ele fica com uma adiposidade muito mais baixa, mas mesmo ele tendo estratégias que a gente vai utilizar para deixar o músculo mais cheio, etc., ainda assim se perde bastante volume muscular. Principalmente porque a gordura, e isso é uma coisa que as pessoas não levam em consideração às vezes, a gordura, ela obviamente ela não contribui diretamente para a massa muscular, mas se você tem uma muscularidade muito grande e tem um pouquinho de gordura por cima, quer não é volume. Então, principalmente vestido, sem tinta, sem nada, você fica infinitamente maior. E é o, como posso falar, é o karma principalmente de uma pessoa natural, que não utiliza nenhum tipo de recurso farmacológico. Por quê? Ele consegue secar bastante, mas ele vai ficar bem menor em termos de proporção de volume muscular. E isso é um objetivo que talvez favoreça se ele tiver um contexto onde ele vai ficar muito tempo sem camisa ou com pouca roupa. Mas, ao mesmo tempo, em um contexto normal, de roupa normal, geralmente, principalmente para homem, a gente tem o efeito de que uma pessoa natural prefere ficar realmente com um percentual de gordura, assim como o Fernando está, mais ou menos estável, ainda baixa adiposidade, mas que proporciona um volume corporal muito maior. Eu confesso também que eu prefiro isso, até porque eu não gosto de passar fome. São dois. E olha só, comenta aqui embaixo se você vai participar também desse desafio Lustrando a Armadura, porque afinal de contas o mínimo que você vai ganhar é experiência e um shape melhor. Então, logicamente, se você já tem um percentual de gordura baixo, você não vai precisar baixar tanto e a sua luta vai ser para ganhar volume muscular. Então, veja qual que é o objetivo do desafio Lustrando a Armadura. É você melhorar seu shape. Afinal de contas, corpo, beleza também vende, né? Shape para nossa profissão, seja nutricionista, seja profissional de educação física, ajuda a vender e ajuda bastante. Então, deixa nos comentários se você vai participar e já deixa o quanto que você acha que eu tenho de circunferência de braço, porque logo menos eu vou falar para vocês quando a gente fizer a avaliação postural. Reinaldão, cara, brigadão. Obrigado a você, velho. Uma honra sempre. A gente vai trabalhando para chegar no dia 9 de setembro com shape de palco. Aguarda aí. Fechado? Grande abraço, pessoal.